Mais um conto real. Meus amados, espero que estejam bem. E hoje eu vim relatar aqui um episódio, um fato, uma história real que nos foi enviado pelo senhor Osvaldo, morador lá do Belém do Pará. Seu Osvaldo nos afirma que essa história aconteceu, de fato, e o atormenta até hoje. E aí vão vir os questionamentos. A história é longa, eu vou tentar resumir aqui, tá? E vou contar, claro, os detalhes mais importantes dessa história. Seu Osvaldo trabalhava em um cemitério há cerca de 10 anos, mais ou menos. E seu Osvaldo nunca viu nada no cemitério. Nada. Né? Pessoal que falava, eu vi isso, eu vi aquilo. Seu Osvaldo não significava nada. Ele era até meio cético com relação a essas histórias. Ele trabalhava ali, há todo esse tempo, nunca tinha visto nada. Certa vez, ele se preparando para ir embora, faltava 10 minutos para ele largar, no horário do trabalho, ele largava às 17 horas, faltava 10 minutos para poder estar largando o trabalho. Quando de repente ele escuta uma voz atrás dele. E ele se vira e se depara com um senhorzinho de pele escura, aparentando seus 70 e poucos anos. E o que chamou a atenção do seu Osvaldo foi a expressão sofrida desse senhor. E esse senhor, com a voz baixa, perguntou assim: eu preciso de uma informação, você pode me dar? E ele, o seu Osvaldo, já quase na hora dele sair, mas como ele não tinha o hábito de ser mal educado por ninguém, os visitantes ali do cemitério, ele falou assim: posso sim. Esse senhor tirou do bolso um papel e estava escrito quadra 9. E ele falou: eu queria saber aonde é essa localização aqui. E aí o seu Osvaldo, de pronto, falou: vamos lá. Seu Osvaldo foi andando na frente e esse senhorzinho atrás, com passos lentos, cansado. E o seu Osvaldo puxava assunto com ele, ele respondia com a voz muito baixa, não queria na realidade muito assunto. E eles foram caminhando entre as lápides e chegaram na tal quadra 9. Quando de repente o seu Osvaldo observou uma foto nessa lápide. Coincidentemente, a gente sabe que coincidência não existe, era a mesma foto do senhor que estava ali com ele. Quando ele se deparou com a foto, que ele olhou para o lado, aquele senhor não estava mais ali. O medo tomou conta do seu Osvaldo naquele momento. E ele chegou a pensar na possibilidade de estar maluco. Porque em tantos anos de trabalho, ele nunca havia visto nada parecido. E era a foto, dizendo ele, era a mesma foto daquele senhor que tinha pedido a informação sobre a quadra 9. Ele rapidamente se caminhou para a porta da saída do cemitério e foi para casa. À noite, seu Osvaldo não dormiu, não conseguia dormir. Pensando naquela situação, ele falou: meu Deus, o que é aquilo? O que aconteceu? No outro dia de manhã, seu Osvaldo chega ao cemitério e tinha um zelador que já trabalhava há 30 anos, que era o seu Carlos, que trabalhava ali no cemitério. E ele chegou assim para o seu Carlos, era um homem de meias palavras, que fumava seu cigarrinho ali no cantinho, já tinha muitos anos ali. E aí, seu Osvaldo pensou o seguinte: tantos anos que o seu Carlos trabalha aqui, eu vou comentar isso com ele para ver o que ele vai falar. E aí o seu Osvaldo relatou essa história para o seu Carlos. Seu Carlos só olhou para ele assim meio de banda e falou assim: então você viu? E ele falou: vi sim. Aí ele falou: o senhor sabe alguma coisa sobre essa situação? Aí ele falou assim: bom, o que eu sei é que tem uns 15 anos que este senhor
visita aqui esse cemitério. Mas eu nunca o vi. E aí, o seu Oswaldo ficou meio assim, nossa, seu Carlos trabalha há 30 anos e não viu, e por que apareceu para mim? Pois muito bem. Os dias se passaram e seu Oswaldo não tirava aquilo da cabeça. Aquilo ficou ali na cabeça e ele foi levando os dias com aperto no peito, com angústia. E o seu Carlos sempre olhava para o seu Oswaldo esperando que ele fosse falar mais alguma coisa. Em uma quinta-feira, estava novamente seu Oswaldo prestes a largar o trabalho, quando ele ouve a mesma voz. Por favor, me ajude. Ele achou que aquilo era coisa da cabeça dele e pediu, por favor, me ajude. Ele olhou para trás, não viu nada. E aí ele começou a caminhar por entre as lápides. Olha só, gente, era como se a noite caísse de uma forma repentina. E seu Oswaldo, com medo, se tremendo todo, começou a andar em direção à lápide novamente. Só que aí a voz não partia dali. Ele ouvia a voz partindo de algum lugar e ele olhou lá para o canto do cemitério, um lugar onde quase ninguém frequentava, que tinha uma capelinha, já bem velha. E ele percebeu que a voz vinha de lá. E ele começou a caminhar por entre ali os túmulos e chegou até essa capela. O medo era demais. E de novo a voz sussurrou, me ajuda. Ele foi, abriu a porta da capela, a capela bem velha, cheia de teia de arame, vocês já imaginam, né? Quando ele abriu, rangeu e ele começou a suar. Ele adentrou a capela. Quando ele chegou no altarzinho, diante desse altar, havia uma foto. E nessa foto, pasmem, estava aquele senhor que ele havia visto e uma senhora. Seu Oswaldo deduziu que aquilo ali era a mulher dele e que provavelmente tinha acontecido alguma coisa e aquele espírito estava em procura daquela mulher, que era a esposa dele. Isso na mente dele, ele já deduziu. Ele saiu dali correndo, desesperado, fechou a porta da capela e foi embora. Mais uma noite sem dormir. Entre um episódio e outro, levaram-se alguns dias para estar acontecendo isso novamente. Chegando no outro dia, ele chegou no cemitério, seu Carlos olhou para ele e falou assim, você não dormiu não, rapaz? Tá com o semblante cansado? Mas o seu Carlos já deduzia que alguma coisa de errado havia acontecido. Então o seu Oswaldo contou, relatou a história para o seu Carlos. E o seu Carlos falou o seguinte, olha, vou te contar uma coisa. Os boatos que se correm é que, sim, esse senhor era casado com uma mulher e essa mulher, ela faleceu, ficou doente do nada e morreu. E foi enterrada aqui. Então, o que pode estar acontecendo? Provavelmente, ele quer uma resposta. Seu Oswaldo falou que nunca tinha se interessado sobre esses assuntos, mas que com tudo isso que havia acontecido, o medo começou a tomar conta dele e a curiosidade também. Deu ali o horário dele para ele ir embora. Ele estava muito abatido e ele resolveu ir à capela novamente. Chegando na capela, ele escutou um sussurro muito audível, dava para ele entender muito bem. Me ajude a encontrá-la.
Eu preciso achá-la. Ele se arrepiou todo, olhou e estava lá a foto com o casal. Ele entrou em desespero e ele saiu daquele cemitério e falou assim: gente, o que está acontecendo? Será que ele quer uma resposta? Será que esse espírito quer que eu faça alguma coisa? Pois muito bem. Ele foi para casa e o seu Carlos falou com ele o seguinte, antes, né, dele voltar a essa capela novamente: cuidado aonde você vai se meter. Olha o que você está arrumando para a tua vida. E ele foi para casa e essas vozes começavam a ecoar na mente dele. E ele resolveu o seguinte, que ele ia até o fim dessa história. Ele chegou no cemitério no outro dia, conversou com o seu Carlos e falou assim: olha, eu estou determinado a resolver isso. Porque eu nunca acreditei em espírito. Eu nunca tinha visto isso. E eu tenho certeza que é um espírito. E aí ele começou, no lugar, a pesquisar se sabiam do acontecido sobre aquela senhora, sobre aquele casal. Uma senhora do local, chamada Dona Elvira, ele relatou, o seu Oswaldo relatou essa história para Dona Elvira, e Dona Elvira falou assim, olhou para ele, muito desconfortavelmente, e falou: meu rapaz, olha o caminho que você está querendo, né, andar, o caminho que você está querendo caminhar, é um caminho perigoso. E ele falou assim: não, mas eu tô ciente, mas eu quero resolver isso. Porque ele sentia que aquele senhor da voz, né, que aquela aparição não era para fazer mal a ele, mas sim procurando algum tipo de resposta, e que ele não iria ter sossego, seu Oswaldo não iria ter sossego enquanto ele não resolvesse isso. Pois muito bem. Dona Elvira falou assim: ó, então eu vou te contar. Ele era casado, né, com aquela senhora que você está dizendo que viu lá na foto, e essa senhora ficou doente do nada. E ela morreu de uma forma repentina, sem direito a tratamento médico, sem nada, foi muito rápido. Só que eles diziam que ela começou a mexer com coisas ocultas, com alguns rituais de bruxaria, de macumbaria. E ela morreu muito rápido. E seu Oswaldo nunca aceitou, e isso seu Oswaldo escutando, né? E esse espírito, ela contando para o seu Oswaldo, nunca aceitou essa morte dela. E ele morreu pouco tempo depois da morte dela. Ele infartou. E encontraram ele infartado dentro do cemitério, do lado da lápide dela. E aí as coisas começaram a fazer sentido para o seu Oswaldo. Seu Oswaldo, bom, então aquele espírito queria uma resposta, né, queria encontrar realmente o espírito da esposa, e tinha alguma coisa oculta nessa história. Ele já tinha chegado a essa conclusão, porque a esposa tinha morrido de uma forma repentina. Pois muito bem. Seu Oswaldo foi para casa com aquilo na cabeça, fervilhando, e ele falou assim: hoje eu vou voltar ao cemitério. E isso era tarde da noite. E ele tomou coragem e voltou ao cemitério. Chegando lá, a voz veio de novo, a voz do espírito desse senhor: me ajude a encontrá-la, tiraram ela de mim, eu não sei onde ela está. E ele ficou eletrizado com aquilo. Então realmente ele estava à procura da esposa. Gente, voltou para casa, ele já não dormia, já não tinha mais sossego. Ele chegou em casa e teve uma ideia. Chegou no outro dia de manhã e falou assim: seu Carlos, eu preciso de uma autorização para cavar aquela sepultura. Para cavar, para exumar. E ele falou: isso vai ser meio difícil, o senhor me ajuda. Então tinha dentro do cemitério um responsável. E ele foi até esse responsável e pediu, e o seu Carlos ajudou nesse pedido. E aí, esse responsável pelo cemitério autorizou. Pasmem vocês, eles foram cavar.
a sepultura lá, no lugar onde estava a lápide. E o que eles encontraram? Um caixão intacto. E eles abriram esse caixão. E dentro desse caixão só havia terra e folhas. Não tinha corpo, ossada nenhuma. Aquilo espantou tanto o seu Carlos como o seu Oswaldo, que ficaram impressionados. Não tinham enterrado ela ali. Para onde tinham levado o corpo? E era isso que aquele espírito queria saber. Estava à procura de saber aonde estava aquele corpo. Minha gente, seu Oswaldo voltou lá na capela. Quando ele chegou na capela, que ele abriu a porta, a foto não estava mais lá. O que estava lá era um medalhão. E quando o seu Oswaldo havia voltado e visto a foto da outra vez, ele havia pego a foto e atrás da foto tinha um símbolo. Havia um símbolo atrás desta foto, marcado, como se fosse com um piloto, um pincel. Negrito, em negrito. E esse mesmo símbolo estava nesse medalhão e a foto havia sumido. Seu Oswaldo pegou esse medalhão e levou para sua casa. E a voz começou a persegui-lo até dentro de casa, dizendo: me promete que você vai ajudar a encontrar onde está a minha esposa, porque tiraram ela de mim. Conta seu Oswaldo que ele não teve nem mais sossego para comer, nem para dormir, em busca de respostas para esse espírito, para que esse espírito tivesse tranquilidade. Então ele começou, a partir daí, a pesquisar. Conta seu Oswaldo que até hoje ele continua com as investigações de onde levaram o corpo dessa senhora. E até hoje esse espírito o persegue, pedindo respostas, continua pedindo ajuda. Ou seja, esse espírito até hoje não teve e não encontrou a paz. E só vai encontrar a paz quando realmente descobrir aonde está enterrado o corpo da sua esposa. Gente, sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Conta-se que ela se envolveu inocentemente com alguns rituais de bruxarias. E conta-se também que esse corpo, que é onde ele pôde chegar, foi levado para um outro lugar. Que esse corpo não foi enterrado e foi levado para um outro lugar, porque essa mulher, ela adoeceu de forma repentina e misteriosa e morreu assim de forma misteriosa. E esse espírito desse senhor não aguentou tamanha tristeza. E depois de morto, ele tentou encontrá-la para que pudessem então ali, né, seguir em paz. E isso não aconteceu. E até hoje o senhor Oswaldo conta que tenta descobrir o paradeiro. Ele tem aí muitas pistas, conta ele que já teve algumas pessoas, só que pessoas às vezes chegam com histórias mentirosas, outras, né, chegam perto de uma realidade, mas até hoje ele não conseguiu achar a resposta que esse espírito procura. Vocês entenderam a história? Então, inclusive, foi dito o seguinte, que assim que ele achar a resposta, o desfecho dessa história, ele voltará para contar aí o desfecho. Imagina, né, o sofrimento desse espírito perambulando à procura da sua amada que partiu, né, misteriosamente, e que até hoje, segundo o relato dele,
não pôde encontrar. Fica aí a história. Se você tem uma história aí, pode nos enviar. O e-mail tá aí. Você pode mandar o e-mail aí para nossa equipe, para a gente estar relatando, gente, mais histórias reais. Essa história do seu Oswaldo é sim uma história real. Eu acredito muito nisso, tá? E ele ainda detalha: eu nunca mais tive uma vida normal. Minha vida nunca mais foi considerada normal após isso. E aí vocês devem estar me perguntando, ele continua trabalhando no cemitério? Continua. Continua ainda no cemitério. Meus amores, um beijinho de luz aí pra vocês. Deixa nos seus comentários o que vocês acharam, qual é a sua opinião sobre essa história, o que vocês acham que aconteceu com essa senhora até então desaparecida, ou corpo desaparecido. Beijinho de luz pra vocês. Tchau, tchau.